Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 44. Agonia da raposa e do coelho. E então? Vamos ouvir. Disseram-me para me sentar. A deusa se eleva sobre mim, com os braços cruzados na frente do peito. Finalmente voltei à casa da família Estia, mansão Coração de Pedra. Todo mundo se reuniu na sala de estar. Muita coisa aconteceu depois que eu saí do quarteirão do prazer. Como resultado, eu só voltei para casa de manhã cedo. Tentei me esgueirar o mais silenciosamente que pude, mas não adiantou. A deusa me capturou imediatamente e iniciou o interrogatório. Passou a noite no quarteirão do prazer, não é? E então, Bel, o que você tem a dizer a seu favor, hein? Ela descobriu que eu tinha passado a noite em um bordel antes que eu pudesse negar. Com aquele cheiro doce por todo o meu corpo, tenho certeza de que era óbvio. Ela está olhando para mim como se eu fosse a escória da terra. Lágrimas não param de vazar dos meus olhos. Ela trabalhou até tarde da noite na noite passada. Ninguém estava aqui quando ela voltou para casa. Então, quando o Elf e os outros voltaram, alguém estava faltando. Ela temeu o pior por horas e horas, e então eu apareci cheirando assim. Claro que ela está com raiva de mim. Não posso culpar suas Marias Chiquinhas por estarem flexionadas em direção ao teto. O pior é que a Lili está de pé ao lado da deusa, com um olhar igualmente assustador em seu rosto. O Elf suspira ao longe. Mikoto está tão ansiosa que eu posso sentir daqui. Lady Estia, sou culpada por tudo o que aconteceu. Por favor, seja misericordiosa com Sir Bel. Mikoto, fique quieta. A deusa interrompe a tentativa de Mikoto de me proteger sem sequer olhar para ela. Lili conhece a história completa do que aconteceu no quarteirão do prazer, e ela está furiosa, o que significa que todos pensam que eu estava fazendo aquilo, porque tenho o cheiro das mulheres que trabalham lá. E então você dormiu como uma das prostitutas, não é? Não. Balanço vigorosamente a cabeça da esquerda para a direita, tentando convencer minha deusa de que sou inocente e me esforçando para ignorar seu tom assustador. Eu nunca ouvi nada parecido. E eu não dormi com ninguém, nem quero. Isso tudo é um grande mal-entendido. Então, se esse é o caso, por que o Sr. Bel ficou fora a noite toda? Agora Lili está me acusando também. Ambas têm a ideia errada. Como eu deveria convencê-las? Não posso contar todos os detalhes do que aconteceu no quarteirão do prazer. O mesmo vale para o fato de eu me perder na rua Dédalo a caminho de casa, depois que Haruhime me levou para fora do distrito da luz vermelha. A única opção que resta é negar tudo de uma vez. O que estou tentando dizer é que não fiz nada disso. É isso mesmo. A deusa estreita os olhos para mim. Lili deve estar no mesmo estado mental, porque ela escolhe esse momento para segurar uma pequena garrafa. Então você se importa de explicar isso? A deusa pega a garrafa de Lili e a empurra na frente do meu rosto. É uma garrafa de vidro transparente do tamanho de uma peça de xadrez, cheia de um líquido vermelho, um afrodisíaco. Lord Hermes. Minha alma grita de angústia. Aquela maldita garrafa me causou tantos problemas desde a noite passada. Eu ainda posso ver aquele sorriso no fundo da minha mente. Mas agora parece mais uma praga do que qualquer outra coisa. Quero contar a Lady Estia tudo sobre como a garrafa entrou em minha posse. No entanto, gostaria que você mantivesse o fato de eu estar aqui como um segredo entre nós. De acordo? Ainda consigo ouvir a sua voz na minha cabeça. Eu não tenho coragem de quebrar uma promessa direta com um Deus. Não importa o que alguém diga, os deuses precisam ser respeitados e suas ordens obedecidas. Estou preso entre a promessa e o olhar gelado de morte de Lady Estia. Crick. Minha cabeça cai como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Como devemos proceder, Lady Estia? Lili desvia o olhar da pilha lamentável de carne humana que me tornei e se vira para encarar a deusa. Ninguém pode mentir para um deus. Bel está dizendo a verdade.
Lady Estia faz uma pausa por alguns momentos terrivelmente longos antes de dizer isso e soltar um suspiro longo e profundo. Alívio corre através de mim. Eu olho para ela, meu rosto cheio de alegria pelo fato de que meus pedidos a alcançaram. No entanto, aqueles olhos zangados reapareceram quase imediatamente. No entanto, não posso perdoá-lo por passar a noite no quarteirão do prazer. Não posso perdoar o fato de você ter demonstrado interesse naquele lugar miserável. Corrigindo minha postura, não quero nada além de acalmar a raiva que se derrama para fora dela, convencê-la de que tudo é um grande engano. Mas aqueles olhos gelados e afiados não me deixam falar. As palavras evaporam da minha mente enquanto me curvo de volta para o chão. Você passará o dia cumprindo a punição que eu achar melhor. Isso vai lhe dar tempo suficiente para pensar no que você fez. Entendeu? Sim, essa é a única palavra que pode sair pela minha garganta seca. Eu causei um grande incidente no quarteirão do prazer, o território de outra família. Fiz com que nos ficássemos mal. Eu sou o líder. A reputação de nossa família é baseada em minhas ações. As mãos da deusa estão atadas, ficaria mal na frente dos outros membros se ela não me punisse. Com seu papel de chefe da família completo, ela vira e sai da sala de estar, deixando para trás a aura pulsante de raiva em seu rastro. Lilia segue. Minhas sinceras desculpas, Sir Bell, finalmente acabou. Estou sentado nesta posição há tanto tempo que minhas pernas estão completamente dormentes. Eu tento me mover, mas a dor me força de volta ao chão. Mais sangue enche minhas pernas enquanto Mikoto caminha até mim. Eu digo a ela para não se preocupar, que tudo foi minha culpa porque fui eu quem a seguiu. Você não precisa se desculpar, eu digo, forçando um sorriso. Você está bem mesmo. Você nos preocupou. O elfo se aproxima de mim com uma careta no rosto. Depois que fomos separados ontem à noite, eles aparentemente ouviram dizer que um grupo das Amazonas de Lady Ishtar estavam perseguindo um coelho. Na verdade, eles quase foram apanhados no meio depois que minhas perseguidoras me perderam de vista. Eles não tinham maneira de saber e recuaram antes que as Amazonas os vissem. Fiz com que todos se preocupassem, não posso expressar o quanto sinto muito por isso. Acho que não tenho que lhe dizer isso, mas ouça Lady Estia. Não volte lá. Você viu algo que gostaria de não ver, certo? Interrompo o contato visual com o elfo e olho para o chão. Isso mesmo, Haruhime. Assim, Mikoto, porque você e Shigusa foram ao quarteirão do prazer em primeiro lugar. Desesperado para mudar de assunto, eu me viro para encarar Mikoto e pergunto a ela. Ela me explica tudo. Ouvimos dizer que havia uma prostituta no quarteirão do prazer que lembrava alguém da minha terra natal. Nós fomos lá para procurá-la. No momento em que ela diz que essa pessoa estava desaparecida há anos, meus olhos se arregalam. Sem chance, os pontos começam a se conectar na minha cabeça. Haruhime e Mikoto são do extremo oriente. Ei, Bel. Eu não tenho o dia todo. Minha linha de pensamento é atrapalhada pela voz furiosa da deusa me chamando de fora da sala de estar. Eu me forço em direção à sua voz. Deve ser assim que as crianças se sentem quando os pais os afastam de algo interessante. Meu castigo acabou sendo o serviço comunitário. Basicamente, eu ando pela área, cumprimentando todos que eu encontrar e ajudando quem precisar. Digo meu nome e minha família, e depois ajudo em qualquer trabalho estranho esperando para ser feito ou tento resolver seus problemas. Desculpe pelo problema, pequeno novato. Não poderia ter feito isso sem você. O prazer é meu. Varrendo as ruas laterais, substituindo pedras mágicas nas lâmpadas, carregando caixas, um homem amigável de meia-idade me agradeceu por tudo enquanto eu partia para encontrar mais pessoas. É importante para as famílias, que são compostas por pessoas de diferentes países e cidades, apresentarem uma imagem amigável aos vizinhos. E, no mínimo, fazer com que eles conheçam os nossos rostos e pensem em nossa deusa de uma boa maneira. Ser aceito na comunidade é o primeiro passo para se adaptar à nossa nova casa. Estivemos tão ocupados apenas vivendo nossas vidas até recentemente, mas as próprias palavras de Estia, ame teu vizinho Jikai, a descreve extremamente bem.
Essa punição é provavelmente a maneira dela de começar bem. É o pequeno novato. Oh, uau, é ele. Desço por uma rua com os braços cheios de madeira quando um garotinho e uma garotinha apontam para mim. Quem pensaria que os jogos de guerra teriam tanto impacto? Duas crianças se lembram do meu título. Seus olhos estão brilhando de espanto e admiração. Isso é incrível. Como devo responder? Eu tenho trabalhado muito a manhã toda. Meus membros estão cansados e cobertos de suor, mas eu faço o meu melhor para acenar de volta para eles. Ele está se tremendo todo. Tão fraco. Eu nunca soube que palavras inocentes poderiam ser tão impiedosas. O sorriso se dissolve dos meus lábios. Não estou cumprindo uma missão no momento. Minha força de nível 3 está sendo usada em recados e trabalhos de reparo gratuitamente. Essas crianças podem estar certas. Eu cumprimento pessoa após pessoa, trabalho após trabalho e acabo na rua principal oeste antes que eu perceba. Branquinho, faça o seu melhor por nós, miau. Desculpe por isso, senhor aventureiro. A pessoa gato Anya agarra minha atenção quando passo na frente da Senhora da Abundância. Ela pede minha ajuda para consertar o telhado com vazamentos de um prédio próximo. Anya e uma de suas colegas humanas, Runoa, me chamam enquanto eu subo a escada para a área do problema. Nesse ritmo, devo começar meu próprio negócio. Isso está nos poupando muito tempo, senhor aventureiro. Quando você terminar com isso, miau, eu vou lhe dar minha calcinha como um obrigado, miau. Fique com elas. Outra pessoa gato, Chloe, aparece ao lado de Runoa. Meu rosto fica vermelho enquanto eu grito de volta para ela. As três olham para mim do nível da rua. Uma quarta pessoa, a Alpha Ryu, caminha atrás delas e dá um tapa em suas cabeças com um movimento rápido. Uga. Todas elas estremecem em uníssono. Começando a soar frio, comecei a trabalhar. A primeira coisa que tenho que fazer é erguer a madeira podre com as costas de um martelo e depois colocar a madeira nova no lugar antes de pregá-la. Não fiz nada assim desde que morei com o vovô. Essas habilidades finalmente estão sendo úteis. Admiro meu trabalho por um momento antes de descer da escada. Ryu e Sir, outra garçonete da Senhora da Abundância, estão me esperando. Obrigado pelo seu trabalho duro, senhor Cranel. Peço desculpas em nome das minhas colegas. Tirando um tempo da sua agenda lotada para consertar nosso teto, desculpe, Bel. Ah, não foi nada. Eu dou uma leve reverência. Elas me ajudaram muito no passado, eu realmente não posso reclamar. Os olhos azuis de Ryu piscam lentamente quando ela retorna o gesto. O cabelo cinza de Sir se agita quando ela sorri de volta para mim. Você se tornou o nome da sua família, Bel. Você acha mesmo? Sim. Aventureiros, clientes regulares, todo mundo está falando sobre você. Sir me diz que estou me tornando muito popular. De fato, não houve um dia desde os jogos de guerra que meu nome não apareceu em algum momento no bar delas. Algumas pessoas me reconheceram que eu subi ao nível 2, mas nada assim. Aquelas crianças de antes agora eu descobri que as pessoas estão falando sobre mim enquanto bebem. Quase não parece real. Eu coço meu queixo e olho para longe dela. Ela está rindo de mim. Senhor Cranel, por favor, almoce no nosso bar. Você tem certeza? Ryu esperou uma pausa em nossa conversa para me convidar para a Senhora da Abundância. Isso é bom demais para ser verdade. Sim. Você reparou nosso telhado, por isso tenho certeza de que Mamma Mia permitirá. Ryu de repente parou de falar. Ela está de pé a um braço de distância de mim, mas ela dá um passo para trás e inclina a cabeça para o lado. Eu conheço isso, mas de onde? Seus olhos se estreitam quando essas palavras saem de sua boca. Sir também deve ter notado que algo estava estranho, e dá um passo para mais perto. Ela se inclina bem perto. Eu posso sentir minhas bochechas queimando novamente. O nariz dela se abre quando ela dá uma grande cheirada na minha camisa. Esse cheiro, com essas palavras, meu rosto instantaneamente passa de quente para frio. Um cheiro no meu corpo, um banho, roupas limpas e uma manhã de trabalho pesado não se livraram do cheiro da noite passada. Desculpe, esqueça o almoço. Nós temos mais alguma coisa para fazer.
Suas costas já estavam viradas antes de começar a falar. As duas meninas dão passos largos em direção às outras garçonetes. Eu me viro para sair, mas posso sentir os olhos tristes de Chloe me perfurando. Está na hora de uma saída rápida. Ah! Eu poderia ter tido um bom almoço, mas, em vez disso, fujo em vez de tentar limpar meu nome. Lamentável, absolutamente lamentável. Eu me junto ao fluxo de semi-humanos andando pela rua principal oeste sob o céu azul claro. Eu não achava que teria que pular o almoço como parte do meu castigo, mas eu esqueci tudo sobre o quarteirão do prazer enquanto fazia meu trabalho voluntário. Haruhime estava finalmente fora da minha cabeça, mas tudo voltou à tona quando as meninas notaram aquele cheiro. Agora estou deprimido. Não houve uma chance de tirar isso do meu peito, e agora o peso está de volta. Se eu tivesse alguém com quem conversar. Eu continuo colocando um pé na frente do outro, com medo de me afogar nesse redemoinho de emoções sombrias se eu parar de me mover. Vagando distraidamente pela rua principal oeste, caminho dos aventureiros, meus ouvidos percebem vagamente os sinos do meio-dia à distância. O fluxo de tráfego me guia para a sede da guilda. Oh, Bel! Eina me vê de seu lugar atrás do balcão de recepção no momento em que caminho até as portas principais do panteão quase vazio. Ela vai me ouvir. Ela sempre teve conselhos para mim e nunca me decepcionou. Cheguei até aqui por causa dela. Mas o que ela pôde fazer? Eu me pergunto enquanto vou em frente. A guilda sabe o que está acontecendo naquele distrito. Provavelmente só causaria mais problemas quando tudo estivesse dito e feito. Isso é realmente uma boa ideia. Meus pés param no meio do saguão. Eina ainda está me olhando de trás do balcão. Ela se levanta, diz algumas palavras para alguns colegas de trabalho e sai para me cumprimentar. Chegando até mim, ela não espera por nenhum olá e diz: vamos a uma sala de reunião. Imediatamente. Eu gaguejo, mas ela apenas sorri de volta para mim. Você tem algo em mente, algo importante. Eu posso dizer. Ela diz que está escrito por todo o meu rosto. Seu suave olhar verde esmeralda encontra o meu através dos óculos. Eu já disse isso antes e vou repetir. Venha a mim para obter conselhos sobre qualquer coisa. Sou sua conselheira, é meu trabalho. Uma luz repentina de velas pisca dentro de mim. É quando eu sei que devo falar com ela. Eina sempre foi gentil, ela vai ajudar com isso. Ela está me oferecendo ajuda antes mesmo de eu explicar o que está acontecendo. Eu teria que ser um idiota para recusar. Lá está ela, sorrindo e esperando pacientemente pela minha resposta. Eu dou a ela um grande aceno. Eu vou confiar nela. Um bordel? O sorriso de um momento atrás desapareceu, substituído por um olhar de desprezo. Eu sabia, eu admito para mim mesmo, chorando por dentro. Estamos dentro da sala de reunião. Este lugar é a prova de som para que aventureiros e seus conselheiros possam discutir assuntos sem se preocupar com serem ouvidos. Então, com isso em mente, comecei a falar sobre o que aconteceu no quarteirão do prazer. No momento em que a palavra bordel surgiu, o comportamento de Ina ficou frio bem rápido. Suas sobrancelhas finas e perfeitamente aparadas ficam de pé enquanto raiva explode em seus olhos. As lentes de seus óculos brilham do outro lado da mesa entre nós antes dela se levantar. Arrasta. Sua cadeira desliza para trás através do piso de mármore. Então você está dizendo que passou a noite com uma dessas mulheres? Não. De modo algum. Ela me acusa com veias pulsando em seu rosto vermelho. Eu não sei se é porque ela é meio elfa, mas ela está me olhando como se eu fosse uma pilha de lixo. Uma pilha de lixo particularmente revoltante que ela está brava por algum motivo. Voltando a si mesma, Eina balança a cabeça para frente e para trás e olha para o lado. Bem, você é um aventureiro e um homem, afinal, é natural você ficar curioso sobre esse tipo de coisa na sua idade, mas, para realmente as pontas de suas orelhas ficam rosa. Lutando para encontrar as palavras certas, ela praticamente as cospe. Mas para realmente ir. Ela grita comigo com os dois olhos fechados. Eu proíbo que você vá para outro bordel, para sempre. Entendido? Mas, para sempre.
Se sim, senhorita Eina. Ela ameaçadoramente se inclina sobre a mesa. Sem ter para onde correr, eu desesperadamente aceno minha cabeça para cima e para baixo, completamente oprimido. Recuando, Eina se senta novamente em sua cadeira. Ela sempre se sentiu como uma irmã mais velha para mim, madura e experiente. Mas agora ela está fazendo beicinho como uma garotinha. Ótimo, agora mais alguém está com raiva de mim. Ela ainda não olha para mim, braços cruzados e orelhas vermelhas. Eu realmente não deveria estar pedindo conselhos a mulheres sobre esse tipo de coisa. Tarde demais agora, no entanto. O silêncio constrangedor continua por muito tempo. Eu me sinto tão pequeno nessa cadeira. Por fim, tenho coragem de fazer uma pergunta a ela. Há algo que você possa me dizer sobre a família Star? Ela acha que minha cabeça está cheia de visões da diversão noturna com as prostitutas. Mas, finalmente, ela me olha pela lateral dos óculos. A raiva ainda está lá. Os membros daquela família passaram a maior parte da noite passada me perseguindo pela cidade. Goste ou não, eu tenho uma história com elas agora e elas podem tentar me encontrar novamente. Eu deveria aprender o máximo que puder sobre elas. Eu tentei o meu melhor para transmitir o que aconteceu ontem à noite a Eina, e convencê-la de que eu não estava tentando explorar minha próxima aventura. Ela me observa em silêncio por alguns momentos antes de soltar um suspiro. Eu estarei de volta em um momento. Ela finalmente decide acreditar em mim e sai para pegar um arquivo em sua escrivaninha. Família Star, como você sabe, eles são uma família exploradora da Dungeon altamente influente, cujo território abrange todo o quarteirão do prazer. Eina trouxe de volta uma pequena pilha de pastas e as folheou enquanto falava. Eu me seguro em cada palavra que ela diz. Não há como dizer quando posso precisar dessa informação. A maioria dos membros da família são amazonas, e 90% de todos os membros são do sexo feminino. Embora eles ganhem muito dinheiro trabalhando na Dungeon durante o dia, 40% de sua renda é gerada a partir do quarteirão do prazer no terceiro distrito de horário. Um grupo de amazonas dentro de suas fileiras ficou conhecido como Berbera. A maioria delas está no nível 3, com exceção da líder, Androctonus, a assassina de homens. Prini Jamil é uma aventureira de primeira classe no nível 5. Nível 5, um calafrio percorre minha espinha. Memórias do que vi na última noite vão me dar pesadelos. Assim como pensei, Prini é da elite. Com tanta força e velocidade, como ela não poderia ser. E seu título, Androctonus, é assustador o quanto isso faz sentido. Existe alguma informação sobre uma amazona chamada Aisha e uma pessoa raposa chamada Haruhime? Na verdade, Aisha Belka é bastante conhecida. Embora ela esteja listada como nível 3, há rumores de que ela está à beira do nível 4. E dentre as de nível 3, ela é uma das melhores. Eina também me diz que o título de Aisha é antianeira. Quanto a esta pessoa raposa, Haruhime, certo? Eu nunca ouvi falar dela. Ela não está em nossa lista, provavelmente, ela é uma não combatente. Eina passa o dedo pela página do arquivo. Presumo que seja uma lista da família Star. Um não combatente, um membro da família que não recebeu uma bênção. Isso faz muito sentido. Deixando Aisha e outras como ela de fora, eu tenho a sensação de que a maioria dos membros da família Star está encarregada dos bordéis, e Haruhime foi vendida a eles, então eles fazem o seu melhor para manter sua verdadeira identidade em segredo. O nome dela aparecendo nessa lista só causaria problemas. Eina me pergunta se eu sei alguma coisa. Imediatamente digo não. De volta ao tópico da própria família Star, a guilda designou a eles uma classificação. Eles são um dos grupos mais poderosos e influentes em horário. Eles estão no lado completamente oposto da família Estia. Especialmente Prini Jamil, ela uma vez lutou frente a frente contra a Princesa da Espada. A senhorita Wallenstein quase foi derrotada. O quê? Esse pequeno pedacinho de informação da Eina me agitou profundamente. Senhorita Ais, quase perdeu. Você tem que saber que isso foi há alguns anos atrás. Jamil estava em um nível mais alto na época. Senhora Wallenstein recentemente a superou ao subir para o nível 6. Eina rapidamente tenta me tranquilizar, mas é tarde demais.
Prini já está em um patamar que minha ídolo lutou para alcançar. Se isso é verdade, a família Ishtar está realmente entre os melhores dos melhores. Não há como negar isso agora. Momentos passam onde eu não tenho ideia do que dizer. Está tudo bem? Oh, sim, eu estou bem. Voltando a mim mesmo, a explicação de Ena dá uma guinada repentina. Não tenho todos os detalhes sobre o que vou compartilhar com você. Eu nunca fui responsável por nenhum membro dessa família, mas houve rumores de que a família Ishtar não fornece informações precisas à guilda. Como? Escondendo seu verdadeiro poder. Exatamente. Vários deuses rivais levantaram queixas contra eles, dizendo que seus membros lutaram com força muito além de seus níveis relatados. De repente me lembro de algo que Lady Estia me disse, que a família Hermes havia feito algo semelhante a isso, mentindo sobre seus níveis. Eles nos convenceram a agir. A guilda lançou uma investigação sobre a família Ishtar, especificamente referente ao nível da Berbera, sob a ameaça de punição severa. A deusa Ishtar foi forçada a nos mostrar todos os seus tatus. E? Inocente. Nem mesmo uma pitada de jogo sujo. A declaração me surpreende. Todos os tatus deles combinaram com nossos registros. Foi quando ela veio à ofensiva, alegando que tinha sido falsamente acusada. Ela exigiu que a guilda fosse penalizada e pagasse uma multa pesada. Nós concordamos com todas as suas demandas. Eles tiraram dinheiro da guilda. Sim, e uma quantia bastante grande. As magias e habilidades de todos os seus seguidores foram reveladas à guilda, então ela tinha um grande trunfo. Desde aquele dia, não conseguimos tomar nenhuma ação real contra a família Ishtar. Poderosa o suficiente para tirar dinheiro do grupo governante em exercício da cidade. O suor está saindo da minha pele agora. Também fomos forçados a aplicar sanções contra as famílias que trouxeram à tona as acusações. A família Ishtar os exterminou em seu estado enfraquecido. Seus deuses foram enviados de volta a Tenkai. Tudo isso aconteceu por volta de 5 anos atrás. É difícil de explicar, tendo assistido tudo isso acontecer. Tudo parecia como algum tipo de roteiro, todos os atores fizeram o seu papel, pareceu como se todos nós estivéssemos ligados a cordas e a deusa Ishtar fosse a mestre de marionetes. Eina cruza os braços, pensando profundamente, enquanto me diz o que se lembra daqueles dias. A força e a velocidade de seus membros superam em muitos níveis relatados. Um segredo que mesmo uma investigação completa da guilda não conseguiu descobrir. O que a família Ishtar está escondendo. Bel, pessoalmente, tenho medo da família Ishtar. Mesmo sem o bordel que você mencionou anteriormente, seria melhor evitar essas mulheres sempre que possível. Esse é um aviso claro baseado não apenas na força deles como família, mas também na possibilidade muito real de que eles estejam fazendo algo obscuro. Então Eina me diz que eu deveria fazer tudo ao meu alcance para evitar o que aconteceu com a família Apollo. Sento na minha cadeira em completo silêncio. Eina olha para mim como se eu estivesse prestes a cair sob algum tipo de beirada. Ainda vejo o rosto de pessoa raposa toda vez que fecho meus olhos, mas tenho que dizer alguma coisa. Como não tenho resposta para Eina, faço uma pergunta a ela. Eina, a guilda sabe sobre o quarteirão do prazer, o que está acontecendo. Eu tenho que saber se o que Haruhi me disse é verdade. Eina sabe imediatamente que estou me referindo às práticas de negócios deles e desvia os olhos. Sim. A guilda assumiu uma posição neutra. Nós também sabemos o que está acontecendo lá atrás de portas fechadas, mas acho que seria próximo ao impossível para nós fazer algo sobre isso neste momento. Haruhi estava certa. Eles estão ignorando a verdade para manter a paz. Eina também parece legitimamente triste. A verdade pesa muito em nós dois. A cidade estava iluminada pelos raios de sol da tarde. Enquanto a maioria dos aventureiros estavam ocupados trabalhando na dungeon no subsolo, os cidadãos de horário cuidavam dos negócios, terminavam suas compras, ou tentavam o seu melhor para matar o tempo. Vários deuses e deusas caminhavam entre eles, encontrando maneiras de se entreter. Uma divindade deu uma cantada para um elfo absolutamente radiante.
Enquanto isso, um grupo de deuses bebia álcool enquanto caminhavam. Ainda outro estava brincando com um grupo de crianças, chutando uma bola para frente e para trás. Divindades estavam por toda parte. O distrito ocidental de Horário ficou um pouco mais animado graças ao serviço comunitário de um aventureiro. Um deus percorreu as ruas movimentadas, ficando fora de vista até que ele chegou a um bar. Pequena Anya, chame Mia para mim. É urgente. Miau. Lord Hermes de novo, miau. Hermes chamou a primeira garçonete que viu no momento em que pisou através da porta da Senhora da Abundância. A pessoa gato desapareceu com relutância nos fundos do bar. Uma mulher anã ainda mais irritada apareceu momentos depois. Eu estou te implorando, Mia, envie uma mensagem para Lady Freya por mim. Isso de novo? Eu te disse na última vez, você tem pernas, use-as. Eu não vou fazer isso. Mas desta vez ela realmente pode me matar. A rejeição de Mia fez Hermes ficar desesperado. O deus estava sozinho. Tecendo rapidamente através das mesas e todo o caminho até a janela da cozinha, Hermes chegou perto o suficiente da anã irritada para impedir que a conversa fosse ouvida. Então, Bel, Bel. O que aconteceu com o rapaz agora? Você fez algo com ele. Não é minha culpa, eu estava impotente, desamparado, eu não sou o cara mau aqui. Já chega com isso, antes que meu punho passe pela sua cara, ela acrescentou com um movimento de lábio. O rosto já pálido de Hermes ficou ainda mais sombrio sob a incrível pressão de seu olhar afiado. Sua mente se esforçou para encontrar as palavras certas e empurrá-las para fora de sua boca antes que ela cumprisse sua promessa. Ishtar está de olho em Bel, ele está em perigo. O aborrecimento de Mia se tornou cada vez maior quando Hermes explicou os eventos que se desenrolaram na noite anterior na casa da família Ishtar. Ele revelou, sob intenso questionamento de Ishtar, que a deusa Freya ficou bastante impressionada com o garoto. Por favor, Mia, envie uma mensagem em meu lugar. Se eu tivesse que explicar tudo isso para Lady Freya em pessoa, ele já podia ver o olhar no rosto da deusa da beleza, um sorriso frio enquanto ela pronunciava as palavras morte, sim. Hermes tremia toda vez que fechava os olhos, as mechas de cabelo prateado chicoteando em sua mente. Foi quando outra pessoa, uma garota humana de cabelos prateados, apareceu por trás da divindade aterrorizada. Como assim? Bel está em perigo, Lord Hermes. Uva. Hermes quase pulou de surpresa. Ele se virou e viu Sir sorrindo para ele. Hoje cedo havia um leve, mas inconfundível cheiro em Bel. Você não teria nada a ver com isso, não é, Lord Hermes? Qual é a sua resposta? Agora não, Sir, minha querida. Você não sabe que é errado uma garota mortal assustar um deus. Seus lábios podem estar sorrindo, mas a acusação em seus olhos exerceu tanta pressão que o tom da voz de Hermes ficou notavelmente mais alto. Isso chamou a atenção das outras funcionárias. Não demorou muito para que uma pequena multidão se reunisse em torno da janela da cozinha. Yay! Mais perguntas atingiram a divindade geralmente encantadora. Mia massageou sua têmpora e soltou um longo suspiro. É tarde da noite. Este céu possui um belo tom de vermelho enquanto o sol se põe no oeste. Fiz mais um trabalho voluntário depois de conversar com Ina. Mas a deusa insistiu que eu a encontrasse na frente de uma loja a essa hora. Eu, Lily, o elf, Mikoto e a deusa, ainda usando seu avental da barraca que vende bolinhos de batata crocante, nos reunimos em frente a uma porta velha e entramos dentro da livraria de aparência pobre. Olá! Estamos aqui para ajudar, como prometido. Ah, Estia. Você realmente veio. Aparentemente, a deusa havia feito essa promessa há um tempo. Ela disse a cada um de nós 2 ou 3 vezes esta manhã para nos encontrarmos aqui, mas nenhum de nós conhecia o plano dela até agora. Você é tão famosa agora. Pensei que você estaria muito ocupada para cumprir sua promessa comigo. Ei, você sabe como é. Mas é tarde demais para participar agora, você teve sua chance. Ah. Grande erro da minha parte. Esta livraria é o lugar onde a deusa me deu sua bênção. Ela me trouxe aqui quando nos conhecemos, e eu recebi a graça divina logo depois. Este é o berço da nossa família.
O homem idoso dono da loja olha por cima da cabeça de Lady Estia e diz: "Ah, faz um tempo, Bel." Sua barba branca e macia dança com cada palavra. "Prazer em vê-lo novamente também", respondo com uma pequena reverência. "Ok, pessoal. Assim como expliquei esta manhã, vamos ajudar a arrumar a sala de armazenamento. Pensem nisso como um serviço comunitário, façam o seu melhor." Com isso, começamos a trabalhar. Eu me pergunto o que Haruhime está fazendo agora. Pego a primeira pilha de livros que encontro no depósito e a carrego, mas meu cérebro não para de pensar nela. Passamos apenas algumas horas juntos, mas aquele sorriso dela não sai da minha cabeça. Eu me pergunto se ela está esperando seu primeiro cliente. Minhas bochechas ficam vermelhas e balanço minha cabeça para frente e para trás, tentando tirar essa imagem da minha mente. Suspiro e volto para o primeiro andar da livraria. O Elf, Lily e Mikoto já estão lá dentro, de costas para mim enquanto se concentram em alinhar os livros. A deusa não está aqui, no entanto. Meu melhor palpite é que ela está em outra sala com o proprietário, examinando a papelada. Senhorita Mikoto. O que é, Sir Bel? Coloquei a pilha de livros em um local aberto e chamei a atenção de Mikoto. Ela se afasta dos livros. Eu tenho que perguntar a ela o que está em minha mente desde esta manhã. Você conhece uma pessoa raposa chamada Haruhime? Onde você ouviu esse nome? Seu corpo inteiro se encolhe por um momento antes que ela corra para mim. Lily e o Elf se viram para ouvir quando eu começo a explicar o que aconteceu na última noite. Como eu a encontrei no distrito da Luz Vermelha e como ela veio para o horário. Todos eles ouvem atentamente a minha história, mas de vez em quando eu vejo Mikoto tremer. Ela se endireita cada vez, recuperando a compostura. Ela está com uma mão sobre o peito, os olhos fixos no chão quando termino. Se estiver tudo bem, você poderia me dizer como você e os outros membros da família Takemikazuchi conhecem Haruhime? Eu quero saber mais sobre ela. Fiz o meu pedido tão sinceramente quanto possível sem parecer desesperado. Mikoto fica lá por um longo momento, coletando seus pensamentos. Finalmente, ela assente lentamente. Eu já falei disso antes, mas nós 6 fomos criados pelo Sr. Takemikazuchi e algumas outras divindades em um santuário. Na verdade, ela já havia nos dito que Ouka, Shigusa e todos os outros eram órfãos depois que os jogos de guerra acabaram. Cada um deles foi levado ao santuário sob circunstâncias diferentes, mas eles viviam juntos como uma grande família. Nós viajamos para o horário do Extremo Oriente por razões financeiras. Nosso santuário estava empobrecido demais para apoiar crianças necessitadas. Mais órfãos chegando, mas quase nenhuma renda para ajudar a alimentá-los. Os dias de vida de restos haviam se acumulado e algo tinha que ser feito. Eles se encontraram com os deuses e deusas do santuário e tomaram sua decisão. Os órfãos mais velhos e mais fortes, os capazes de lutar, viajariam pelo oceano com Lord Takemikazuchi até o horário. Esta cidade é abençoada com um recurso ilimitado conhecido como Dungeon. Eles ganhavam dinheiro com as próprias mãos e mandavam de volta para lá, para apoiar seu santuário. Eu me senti assim desde a primeira vez que ouvi a história, mas, o fato de eu ter vindo aqui só porque eu queria conhecer garotas me faz querer cavar um buraco e me esconder por vergonha. Deixando de lado esses sentimentos no momento, posso dizer que Mikoto está para chegar na parte importante, então me concentro em ouvi-la. Até o Elf e Lily pararam de trabalhar e estão ouvindo a história de Mikoto. Eu conheci Haruhime muito antes da viagem para o horário. Cerca de 10 anos se passaram desde então. Mikoto evita qualquer contato visual. Seu olhar varre o chão enquanto ela conta essas memórias para nós. Nosso santuário estava localizado em uma montanha. A mansão de Lady Haruhime era localizada no pé da montanha. Nascida em uma vida de luxo, ela nunca havia saído dessa mansão. O mundo dela era completamente diferente do nosso, mas o Sr. Takemikazuchi teve pena dela. Todos vocês, tragam-na para o mundo exterior. Era uma ordem estranha, mas Lord Takemikazuchi dera com um sorriso infantil, pelo menos é o que Mikoto diz. Lord Takemikazuchi é um deus da guerra, mais especificamente de estilos de combate.
Ele treinava todos eles desde o dia em que chegaram ao santuário. Então Mikoto, Shigusa, Ouka e os outros não tiveram problemas em se esgueirar na mansão e trazer Haruhime para fora para brincar. Então isso significa que você e Haruhime são amigas de infância? Sim. No entanto, sua família descobriu nossas atividades. Depois daquele dia, suas patrulhas se tornaram mais frequentes e completas, sendo da nobreza, a família não podia deixar isso passar. O pai de Haruhime estava furioso com eles. Felizmente, Lord Takemikazushi entrou e se desculpou com a técnica do arco prostrado, até que seu pai concordou em perdoá-los. Ele é muito bom em pedir desculpas para um deus. Eu ouço a voz da Lily do outro lado da sala. A julgar pelo seu tom, isso está atingindo-a tão duro quanto está atingindo o Elfiel. Nós a trouxemos para fora muitas vezes. Escalando a montanha, correndo através dos campos, nadando no rio, mas tudo chegou a um fim abrupto. Foi quando? Sim. Chegou um momento em que as doações para o santuário estavam aumentando e todos nós estávamos ocupados demais para ir à mansão. Na noite em que estávamos planejando fazer nossa primeira visita em semanas, fomos informados de que Haruhime tinha sido deserdada. Ela foi expulsa de sua própria casa. Mikoto e os outros procuraram por qualquer pista sobre seu paradeiro, mas voltaram de mãos vazias. Provavelmente isso tinha algo a ver com aquele homem que Haruhime me contou sobre. De lá, ela foi vendida e veio para o continente, para Horário. A família Takemikazushi chegou aqui cerca de 2 anos atrás. Haruhime já estava na cidade há algum tempo. Meu tempo com Lady Haruhime pode ter sido muito menor do que os anos que passei com o Capitão Ouka e os outros, mas éramos mais do que apenas conhecidos. Eu a chamaria de minha amiga. Mikoto ficou em silêncio para sinalizar o fim de sua história. Há um grande remorso nas palavras dela, posso sentir a sua dor. Um pesado silêncio cai ao nosso redor. Lily acha que isso é óbvio, mas, uma voz suave quebra a tranquilidade inquieta no primeiro andar da livraria. O elfo está encostado em uma estante de livros com os braços cruzados. Lily está ao lado dele. Ela continua. Por favor, não tentem resgatar essa pessoa raposa. Claro. Acabamos de terminar um jogo de guerra, agir agora causaria outro, não é? Colocamos tudo o que tínhamos nele e de alguma forma conseguimos emergir vitoriosos, mas Lily diz que tudo veio com um preço. Tornar-se famoso é uma coisa. Ao mesmo tempo, no entanto, informações sobre nós circulam muito mais rápido do que antes e mais pessoas querem informações sobre nós. Muitas famílias estão nos pesquisando no momento. Essa explosão de verdade explode o balão de felicidade que havia estado em meu coração desde que aquelas crianças me reconheceram esta manhã. A família Ishtar é completamente diferente do que era a família Apollo. Pare para considerar como seria lutar contra seus membros individualmente. Como estamos agora, mesmo que consigamos convencer os outros a nos ajudar, nós seríamos completamente aniquilados. A diferença de força é grande demais. Foi exatamente o que Ina disse para mim. As palavras de Lily são tão diretas e poderosas que eu não consigo responder. Mikoto abre e fecha a boca várias vezes, mas ela também não consegue dizer nada. Acima de tudo, Lady Estia suportaria um maior fardo. Ela não deve ter percebido, mas depois dos jogos de guerra, ela tem território. Outras divindades vão querer tirá-la de lá e expulsá-la. Não devemos falar sobre isso com ela. A deusa já tem coisas o suficiente para se preocupar. O pequeno discurso de Lily chega ao fim. Seu tom gelado não escondia nada. Parecia com a trava final de uma camisa de força. Não há mais nada que eu possa dizer agora. Mikoto nem consegue olhar para Lily. Ela está curvada, claramente sofrendo. Ei, você não precisa bancar a advogada do diabo. O elfo bateu algumas vezes na cabeça de Lily com o livro em sua mão direita. Lily não sabia como reagir a princípio. Mas então ela dá um tapa no livro. Lily não é advogada do diabo. Mas ela está corando. Eu assisto por um momento e percebo o que está acontecendo, graças ao elfo. Lily estava se forçando a esse papel, interpretando a pessoa má. Fazendo isso pela nossa família, pela deusa e por nós.
Mikoto também descobriu. Lily esconde o rosto enquanto o Elf dá um passo à frente e assume a personalidade de um irmão mais velho. Como membro desta família, tenho que concordar com a pequena Ellie. Recuso-me a nos colocar em perigo. Mas essa palavra me chama a atenção. Mikoto e eu imediatamente olhamos para ele. Se vocês dois quiserem fazer alguma coisa, estou aqui para ajudar. Estarei com vocês até o fim, bem ao seu lado. Palavras de encorajamento. Vejo o rosto de Mikoto se iluminar enquanto uma nova esperança incha no meu peito. Ainda não consigo formar palavras, mas por uma razão completamente diferente. Minha posição, minhas esperanças, e as responsabilidades que as acompanham. Estou pesando tudo na minha cabeça, mas é tão pesado que não consigo me mexer. Não há uma resposta clara, mas tem que estar aqui. Abro a boca para falar quando de repente, ei! De volta ao trabalho. Não vamos sair daqui até que este lugar esteja impecável. A deusa veio nos verificar. Ela está parada no batente da porta, gritando o mais alto possível. Nossa conversa é interrompida imediatamente. Com os músculos saltando de volta à vida, todos nós voltamos rapidamente para nossos postos e nossas mãos agarram os primeiros livros à vista. Essa conversa permanece entre nós. Lady Estia não pode saber sobre isso. Lily sussurra alto o suficiente para ouvirmos depois que Lady Estia sai. Ela nos adverte que isso só faria a deusa se preocupar. Todos nós assentimos rapidamente. E ela trava os olhos em mim. Senhor Bell, por favor, nem pense em ir ao quarteirão do prazer esta noite. Só causará mais problemas. Ok. Como ela sabia que eu queria ir ver Haruhime? Lily continua e me diz que enquanto as Amazonas me marcarem como um alvo, ir para lá só colocaria a família em mais perigo. Agora eu sou realmente obrigado a ficar. Volto para a estante, me sentindo absolutamente impotente. A deusa volta para a sala e nos diz para nos separarmos. Cada um de nós é designado para uma área diferente. Sir Bell, obrigado por me informar. Senhorita Mikoto, Mikoto me agradece enquanto caminhamos pelo corredor. Eu pego um vislumbre do lado de seu rosto quando nos separamos. Ela geralmente é muito serena, mas posso ver que seus verdadeiros sentimentos estão ameaçando se espalhar, mas eu tenho um trabalho a fazer agora. Subo as escadas e entro em outra sala de armazenamento. O ar está repleto com o cheiro de livros antigos. Foi aqui que tudo começou. A deusa me deu sua bênção nesta sala. Estantes cheias até o limite ficam em frente às quatro paredes, e o chão está cheio de pilhas de livros. Uma nova onda de emoção toma conta de mim quando eu entro e começo a trabalhar. Meus olhos são atraídos para um certo livro saindo de uma das estantes. Verificando para ter certeza de que estou sozinho, vou até lá. Cuidadosamente pegando-o, eu abro. É uma coleção de histórias heróicas que me lembro de ler quando era jovem. Folheio as páginas enquanto meus olhos correm através delas. Existem alguns deles aqui. Memórias vêm borbulhando enquanto eu continuo, até que meus olhos caem em uma imagem específica com a frase: eu sei das atrocidades que você cometeu, maldita Babilônia. Quantos homens você prendeu e arrastou por um caminho de escuridão e dor? Você não tem vergonha, sua prostituta ordinária. É uma cena em que o herói principal rejeita a confissão de amor de uma prostituta. O herói está de pé sobre a prostituta lasciva, olhando para ela. Há pilhas de cadáveres masculinos em um arco atrás da mulher. Não há negação que o herói esteja errado. As prostitutas são a ruína dos heróis. Haruhime me disse isso ontem à noite. Sim, prostitutas são a ruína dos heróis. No mínimo, está escrito aqui neste livro sobre heróis. Por acaso, esse herói experimentou muita dor ao se envolver com uma. Ao rejeitá-la, ele incita sua raiva. Ela tenta se vingar, mas é morta pela mão do herói no final. Prostitutas são objetos de desprezo, compaixão ou empatia, talvez, mas nunca como alguém para ser salvo de seu destino. Essas mulheres seguiram um caminho impuro e geralmente são objetos de desprezo e desdém. Os heróis que eu admiro desde a infância mais do que provavelmente não tentariam ajudá-las. Não. É exatamente como Haruhime disse.
As prostitutas, que vendem seus corpos e corações por lucro, nunca teriam um herói vindo em seu socorro. Elas não teriam permissão para ficar entre os heróis. Meus olhos olham para a trágica história deste herói enquanto estou ao lado da estante. Sentimentos de impotência e melancolia agarram meu coração. Se ia me fazer sentir assim, talvez eu não devesse ter me envolvido em primeiro lugar, não deveria ter sentido compaixão por ela, não deveria ter descoberto nada. Eu continuo fazendo perguntas e tentando respondê-las dentro da minha cabeça, esperando que algum pensamento passageiro possa resolver todos os meus problemas. Mas sei que não quero me arrepender de tê-la conhecido. Cada reunião é algo especial a ser estimado, tenho certeza disso. Vovô, eu repito a conversa de lá embaixo na minha mente. Coisas que eu deveria fazer, coisas que eu quero fazer. Com minha cabeça pesada com palavras e vozes, eu olho para o crepúsculo lá fora. O vermelho escuro no céu ocidental está sendo dominado pela escuridão da noite. Uma lua amarela dourada pairava alta no céu noturno. Haruhime olhou para ela do seu lugar na galeria. Ela olhou para a luz irradiando, traçando seu caminho até os outros bordéis no distrito da luz vermelha. Esta noite estava tão cheia quanto a da última noite. Sentadas ao lado dela estava um grande grupo de humanas e outras semi-humanas, todas vestindo kimonos vermelhos. Os olhos de muitos clientes em potencial passaram sobre elas. No entanto, nessa noite Haruhime se sentou de joelhos com as costas eretas e olhou através da multidão de homens. Ele está ali, ele está ali. Ela estava procurando a cabeça branca do garoto que conheceu na noite passada. Sua cauda espessa e dourada balançava para frente e para trás cada vez que um novo rosto aparecia à vista. A noite passada foi verdadeiramente divertida. Foi como um sonho. Ela não experimentava nada assim desde os tempos antigos em que seus amigos vinham e atiravam da mansão em sua cidade natal. Sua bondade e calor tiveram um efeito profundo em Haruhime. E seus olhos vermelhos rubi eram incrivelmente bonitos. Eles eram tão puros que ela podia ver claramente em seu coração. Ela não pôde deixar de sorrir toda vez que se lembrava de qualquer uma das histórias que ele falara. Seu peito se aquecia sempre que ela pensava na voz dele. Mestre. Uma das mulheres sentadas em frente a Haruhime na fila chamou um homem que passava, sua voz sensual cheia de excitação. Houve uma vez em que uma mulher que trabalhou ao lado de Haruhime desenvolveu sentimentos por um cliente. Foi uma pessoa animal como ela. Haruhime ainda se lembrava do olhar triunfante em seus olhos quando ela declarou: "Você não entenderia. Somente quando você se apaixonar, você saberá." Essas foram as palavras dela. Isso, ou algo próximo, pode ser o que ela estava sentindo agora. Era exatamente como naquelas histórias que ela lera em sua juventude. Um herói apareceria de repente e a levaria para outro mundo, salvando-a de uma vida vazia. Se aquele garoto, o poder de sua imaginação se deteriorou substancialmente desde sua infância. Mas agora ele foi revigorado. Embora em número reduzido, ela conhecia algumas prostitutas que tinham sido resgatadas por um aventureiro e deixaram o quarteirão do prazer para sempre. A maioria delas, no entanto, estava mais uma vez sozinha após o aventureiro falhar em voltar da dungeon, e elas caírem em tempos difíceis. Algumas deixaram o horário para trás, viajando pelo mundo juntas como parceiras. Se esse sonho se tornasse realidade para ela, a linha de pensamento de Haruhime chegou a um ponto de parada fatal. Era apenas a imaginação dela, mas ela não podia acreditar que deixou tal ideia frívola se conectar com o menino. As prostitutas não mereciam esse tipo de oportunidade. Ela não poderia fazer nada, e portanto, não tinha valor. Mas mais importante, Lady Ishtar nunca me deixaria sair. Haruhime passou os dedos pelo colar preto em volta de sua garganta. Ela deixou a cabeça cair, resignando-se ao seu destino. Apesar de estar cercada pelas outras prostitutas no vibrante quarteirão do prazer, ela nunca se sentiu tão sozinha. Havia uma grande demanda por elas em horário. A maneira mais rápida de alguém ganhar dinheiro na cidade, além de se tornar um aventureiro, era vender o corpo no quarteirão do prazer.
Uma vez que elas ganham notoriedade, desenvolvendo conexões com aventureiros famosos e famílias influentes, elas poderiam exercer um pouco de poder. Com uma forte família em seu apoio, Haruhime foi informada que o sentimento rivaliza com o de se tornar uma rainha. Há muitas prostitutas que ouviram histórias disso e vieram para Orario por vontade própria. Mesmo sem uma bênção, elas foram capazes de usar esse poder para criar seus próprios estabelecimentos. Assim como para os aventureiros, tornar-se conhecida na cidade labirinto significava que uma pessoa também adquirira influência. A promessa do poder tinha atraído a maioria das prostitutas que ela conhecia. Muitas poucas compartilhavam um passado como o dela. A única razão pela qual ela tinha valor como prostituta era por causa de sua raça. Pessoas raposas eram extremamente raras e atraíam muitos clientes. Eu poderia ter sido mais fácil para ela gritar, porque eu estava condenada a esse destino. Ou ela poderia ter dirigido toda a sua raiva ao Palum que criou essa bagunça em primeiro lugar. Mas ela não tinha coragem de gritar e estava com muito medo de odiar outra pessoa. Haruhime sabia disso sobre si mesma. Não esse rosto novamente. Mostre um sorriso. A prostituta mais experiente sentada ao lado dela repreendeu silenciosamente Haruhime por parecer deprimida. A cabeça e os ombros se ergueram em um reflexo. O rosto dela surgiu acima da primeira fila da galeria, revelando-a a todos os homens em pé fora do bordel que servia como sua prisão. Ela tinha muito orgulho de seus cabelos dourados quando criança, vivendo na mansão. Mas agora, eles eram sua característica menos favorita. Suas orelhas e cabelos dourados a faziam se sobressair. Cada um dos homens do lado de fora olhou instantaneamente para ela. Era o mesmo de sempre. Uma expressão sonhadora dominou o magro Shintrope quando seus olhos se encontraram. Nunca desvie o olhar de um cliente, mesmo que ele não seja o seu tipo, a voz de sua superior sacudiu em sua mente. Ela manteve contato visual com a pessoa cachorro e fez o possível para sorrir como uma boneca. Ela podia ver as rodas girando em sua cabeça, a coragem que ele estava tentando construir. A pessoa cachorro manteve os olhos nela enquanto corria para a entrada do bordel conectada à galeria. É isso mesmo, o garoto ficou um tanto surpreso, com o encontro casual da noite passada se repetindo em sua mente. Parecia que ela estaria se vendendo mais uma vez hoje à noite. O rosto dela permaneceu tão sem emoção quanto o de uma boneca sorridente, mas as outras prostitutas na fila viram algo interessante lá fora. Ei, garanhão! Oi bonitão, por que você não me contrata hoje à noite? Um novo rosto apareceu do lado de fora da cerca de madeira, um jovem humano com feições graciosas. As trabalhadoras o cumprimentaram imediatamente com entusiasmo. Ele estava olhando para cada uma das prostitutas, até que finalmente seu olhar pousou em Haruhime. Seus olhos se abriram quando o jovem pulou para frente e se agarrou à cerca de madeira com todas as suas forças. Lady Haruhime. Sou eu, Mikoto. Haruhime parou de respirar. A voz e o olhar sério nos olhos do humano foram suficientes para ela saber que ele estava dizendo a verdade. Era sua amiga de infância que deveria estar longe daqui, Mikoto, disfarçada de homem. Haruhime não pôde testemunhar os jogos de guerra porque nenhum espelho divino havia sido aberto no distrito da Luz Vermelha. Ela não tinha como saber que alguém de seu passado estava morando na mesma cidade. Confusão e pânico agora ameaçavam dominá-la. Congelada no lugar, seu corpo começou a tremer tanto que um pequeno anel em seu colar começou a fazer barulho. Por que aqui? Por que agora? Não era a reunião alegre que ela imaginara, mas o mais profundo poço de seu desespero. O sonho final que ela manteve, de retornar à sua terra natal e felizmente abraçar os amigos que tinham significado tanto para ela, se foi despedaçado. Seu eu passado que viveu em suas memórias foi completamente destruído, agora que eles sabiam o que havia acontecido com ela. Tão embaraçoso. Tão humilhante. Tão absolutamente humilhante. A vergonha que ela possuía incendiou seu corpo por dentro. Ela queria gritar: não olhe para mim. O mais alto que pudesse.
Ela teria dado qualquer coisa para ter uma faca para cortar a roupa suja de seu corpo, para que ela pudesse rasgá-la em pedaços. Por quê? Por que agora? Por que ela tinha que vir agora? Se esse dia tivesse chegado alguns dias depois, ela nunca precisaria enfrentar esta reunião vergonhosa. As outras mulheres seguiram a linha de visão de Mikoto. Agora todo mundo estava olhando para Haruhime. Tremendo da cabeça à cauda, ela abriu a boca para falar. Você deve ter me confundido com outra pessoa. Eu não conheço você. As lágrimas começaram a brotar por trás dos olhos arregalados e sem piscar de Mikoto. Uma mulher apareceu na porta que dava para a recepção. Percebendo o momento, ela levantou a voz. Haruhime, você tem um cliente. Já estou indo. Desejando que seu corpo permanecesse quieto, a pessoa raposa se levantou. Mikoto se pressionou contra a cerca e gritou desesperadamente para Haruhime antes que ela desaparecesse de vista. Espere, por favor, espere, Lady Haruhime. Desviando o olhar da amiga de infância, Haruhime saiu da galeria. Não se faça de boba hoje. Haruhime passou por uma amazona particularmente bronzeada no corredor. Ela não disse nada em resposta às instruções bruscas da outra mulher. Sim, senhora, ela finalmente disse, sua mente retornando por um breve momento da escuridão que a havia dominado. A amazona continuou seu caminho, deixando Haruhime sozinha com seus pensamentos enquanto caminhava para o quarto onde um homem provavelmente estava esperando por ela. As lanternas brilhantes do distrito da luz vermelha brilhavam bem abaixo. Aisha assistiu o fluxo de pessoas passando pela parte do quarteirão do prazer com estilo do Extremo Oriente até que o barulho de uma porta sinalizou a chegada de quem havia convocado esta reunião. Ela se afastou da janela e caminhou para o meio da sala. Os membros da família Ishtar se reuniram em uma espaçosa sala de reuniões no 20º andar de sua casa. Um grupo de amazonas pegou cadeiras e sofás do espaço e as arrastou para o meio. É dito que as amazonas são as líderes da família, bem como as guerreiras mais fortes entre elas. As Berbera tinham se reunido. Prini reivindicou um dos maiores sofás para si mesma e ocupava um lugar no meio da sala. Aisha jogou todo o seu peso em um sofá e esperou sua divindade, Ishtar, caminhar até seu círculo improvisado de sofás e cadeiras. Parece que todo mundo está aqui. Seu assistente pessoal, Tammuz, rapidamente puxou uma cadeira para sua deusa. Ishtar deu uma longa tragada no cachimbo antes de se sentar. A razão pela qual todos se reuniram aqui hoje à noite foi porque Ishtar tinha emitido uma convocação urgente. Convocando uma reunião do nada. Assim, o que aconteceu, Lady Ishtar? Eu estava planejando caçar um homem particularmente agradável hoje à noite. Ishtar não ligou para as reclamações das amazonas e abriu a boca para falar. Todas vocês, evitem os pirralhos de Freya, e me tragam Belcranel. A congregação ficou em silêncio. Então, quase imediatamente, mas você o devorará, Lady Ishtar. E uma onda de outras reclamações surgiu das amazonas. O ciúme em suas vozes era óbvio, mas tudo o que Ishtar fez foi dizer, acalme-se, com um sorriso. O que é isso sobre evitar a família Freya? Aisha se recostou no sofá e fez uma pergunta diferente. Ishtar respondeu. Parece que ela é obcecada pelo garoto, mas não está se movendo por alguma razão. E eu vou arrebatá-lo antes que ela o faça. Um sorriso ameaçador apareceu sobre um rosto bonito que poderia fazer qualquer um ficar de pé e observá-la em qualquer outro momento. No momento em que ela descobrir que seu pirralho favorito se apaixonou por mim, oh, como eu adoraria ver esse rosto. Os olhos da deusa se fecharam e seus lábios se curvaram quando ela imaginou exatamente como os eventos se desenrolariam. Que mau gosto, vieram as vozes das Berbera enquanto sorriam entre si. Ishtar olhou para cada um dos rostos e emitiu um aviso. Eu proíbo que qualquer uma de vocês se aproveite dele, especialmente Prini. GGGG. Impensável, Lady Ishtar. Eu, ignorar seus pedidos. A líder do grupo, com o título de Androctonos, tinha ficado em silêncio até esse ponto. Ela aceitou a ameaça velada de Ishtar. Os olhos de Ishtar se estreitaram, como se ela pudesse dizer que a enorme amazona tinha algo em mente. Sem petiscar também.
No momento em que você colocar as mãos nele, ele será inútil para mim. Eu o pego primeiro, depois que ele cumprir seu objetivo, eu o darei para que todas vocês façam o que quiserem. Porou. Ishtar exalou uma espessa nuvem de fumaça roxa. Prini não conseguiu esconder sua decepção quando a fumaça inundou seu rosto. No entanto, ela não podia ir contra sua deusa e aceitou com relutância suas condições. Aisha e as outras amazonas estalaram a língua para a desanimada Prini, provocando-a. Mas você sabe, Lady Ishtar, o que é, Samira? Agora é a melhor hora para pegar Belcranel. Eu acho melhor esperar até depois do ritual da Pedra da Morte para fazer uma jogada. Samira, uma amazona com cabelos da cor cinza, expressou sua opinião de uma maneira distintamente masculina. Eu aprendi sobre Belcranel com um mensageiro um tanto relutante. Eu não confio nele para manter a boca fechada. Não demorará muito para que Freya perceba que eu sei como machucá-la. Peguem o garoto antes que ela possa protegê-lo. Ishtar parou por um momento enquanto olhava para suas seguidoras. Outro sorriso cresceu em seus lábios quando seus olhos de ametista queimaram por dentro. Quando o ritual estiver completo, declararemos guerra a Freya. Aquele pirralho vai ser um grande sino de abertura, todas vocês, estejam preparadas. Ela usaria Bel para iniciar a sua guerra. As amazonas não mostravam uma pitada de covardia, apenas sorriam como lobos na caça. Os lábios de sapo de Prini também se arregalaram em um sorriso. Aisha foi a única a permanecer com cara de pedra e silenciosa. GGGGG. Então, como conseguiremos o coelho? Onde nós montaremos nossa armadilha? As outras amazonas lamberam os lábios depois de ouvir o que Prini tinha a dizer. Acima do solo é muito perigoso, evite-o. Ishtar entrou na conversa. Todas as pessoas em horário estavam prestando atenção na família Este após os jogos de guerra. A notícia se espalharia rapidamente se algo acontecesse a um dos seus membros. Não demoraria muito tempo para a guilda ou o inimigo ouvir sobre isso. Há muitos olhos em horário, é como Ishtar disse. Nesse caso, será na Drujion. Foi Aisha quem colocou os pensamentos de todas em palavras. Todos os aventureiros sabiam que se você fosse cometer um crime, a Drujion era o lugar para fazê-lo. Os níveis intermediários eram o melhor lugar porque apenas aventureiros da classe alta podiam entrar neles. As chances de serem descobertas eram extremamente baixas. Como atrairemos o coelho? Apenas usar o nome de Lady Ishtar nos dará o que precisamos. Peguem qualquer coisa que vocês achem útil. No lugar de sua líder arrogante, Aisha tomou uma atitude mais realista para responder às perguntas de suas aliadas. Prini bufou pelo nariz, como se estivesse entediada com a ideia. Algum problema? Retorquiu Aisha com um olhar. Devemos trazer Haruhime. O cabelo cinza de Samira se moveu quando ela se afastou do concurso de encarar de Prini e Aisha. A amazona estava olhando para Ishtar, mas a deusa sabia que sua pergunta foi destinada a todas na sala. Foi uma proposta interessante. Faça como quiser, mas, o que? O pequeno novato é assim tão forte. Ele é mais rápido do que todas nós. Claro, elas estavam tentando impedir Prini na época. Mas as amazonas relataram à deusa como haviam falhado em capturar sua presa durante a caçada na noite passada. A maioria das participantes era de nível 3. Eu tive uma noção depois de assistir a batalha com Iaquintos, mas como um nível 3 que acabou de subir de nível é tão rápido. O novo recordista não estava realizando uma farsa elaborada. Ele era genuinamente do nível 3. Aisha não poderia concordar mais com as palavras de Samira. Eu não me importo se vocês vermes inúteis querem usar Haruhime. Usem qualquer coisa que vocês quiserem, basta encurralar o garoto. Eu vou cuidar do resto. A declaração de Prini não foi bem recebida pelas outras amazonas. Todas elas lançaram seus olhares cheios de desdém. No nível 5, ela era a única que conseguiria acompanhar sua presa. Aisha revirou os olhos antes de olhar para a janela. Embora ela não pudesse ver, o distrito da luz vermelha estava logo abaixo de seu olhar. Haruhime é uma tola desajeitada, quase não sendo uma parte da família. Por que não soltá-la e deixá-la abrir as asas uma última vez?
A proposta de Aisha pegou o resto das Amazonas de surpresa. Todos os olhares na sala imediatamente focaram nela. A voz brutal de Prini soou quase imediatamente. Você está com morte cerebral? E se ela fugisse? Ou esse era o seu plano o tempo todo, Aisha? Não podemos deixar ninguém saber daquilo agora, podemos? Veias saltaram na testa de Prini. Seus olhos pareciam prontos para matar. Aisha não respondeu. Pela primeira vez, ninguém veio em defesa de Aisha. De fato, Samira adicionou mais combustível ao fogo. O que diabos você vê naquela raposa tímida? Quanto a mim, eu a odeio. Os lábios de Samira se contraíram em um sorriso estranho. Ishtar permaneceu em silêncio, apenas soprando outra nuvem de fumaça no meio do grupo. Aisha olhou para a nuvem, apenas para ver dois olhos de ametista brilhando ameaçadoramente do outro lado. Um calafrio percorreu sua espinha, seu corpo tremendo. Aisha rangeu os dentes e desejou que seu corpo ficasse quieto. Finalmente, Ishtar piscou. Claro que não. Esse foi o fim. Com a proposta de Aisha ignorada, elas começaram a trabalhar na criação de uma armadilha para o coelho. Aisha exalou pelo nariz e mais uma vez olhou para o céu noturno pela janela. Uma lua quase uma cheia brilhava intensamente sobre o brilho do distrito da luz vermelha. Na hora mais escura da noite, os ecos agudos de um salto alto ecoaram no nível mais alto da Torre Branca no meio de horário. Os sons ficaram mais altos quando uma figura vestindo um vestido preto extremamente revelador pisou com muito mais força do que o necessário pelo corredor. A pele branca perolada da figura emergiu das sombras quando ela chegou à frente de uma porta alta. Seu assistente estava esperando por ela, e ele abriu a grande barreira de madeira para deixá-la entrar. Otar, meu vinho. O luar penetrava pelas janelas de vidro do andar mais alto da Torre de Babel, enchendo a sala com longas sombras. A deusa da beleza, Freya, não disse mais nada enquanto se sentava na cadeira. Seus longos cabelos prateados se enrolavam sobre os ombros e se estendiam para baixo, além de suas costas femininas e até sua cintura fina e delicada. Seu assistente, um boaz com um corpo de javali construído como uma montanha, silenciosamente seguiu as instruções de sua senhora. Algo está incomodando você? Otar colocou o copo de vinho em uma mesa extravagante esculpida para parecer como uma cesta abundante de frutas. Então ele esperou sua deusa tomar um gole e fez uma pergunta a ela. O raro mau humor espreitava debaixo do normalmente calmo e pacífico exterior dela. Otar abaixou a cabeça quando Freya olhou para ele pelo canto do olho. Você não ouviu nada de Mia? Não. Se a resposta curta de seu assistente a ofendeu, Freya não mostrou sinais disso. Ela engoliu outro gole de vinho. O resto de suas mechas prateadas caíram de seus ombros enquanto ela balançava a cabeça. Removendo o copo agora quase vazio de seus lábios, ela se virou para encarar o assistente e falou. As informações foram adquiridas de um certo deus, que outra deusa da beleza, Ishtar, havia se tornado consciente de algo importante. É sábio continuar deixando esse deus por conta própria. Na verdade, eu deveria puni-lo na próxima vez que nos encontrarmos. Hermes teria desmaiado de medo se ele estivesse presente nessa conversa. Freya passou os dedos pelos cabelos, enrolando as mechas de prata ao redor das pontas dos dedos. Eu odiava estar assistindo todos os meus movimentos, então me comportei por bastante tempo, mas estou me cansando disso. Ela estava fazendo beicinho, muito diferente do habitual. Sua deusa ficou ofendida. Otar fechou a boca, mas não conseguia controlar a expressão de raiva em seu rosto. Freya suspirou, completamente alheia ao rosto horrível atrás dela que teria feito um minotauro ficar em terror absoluto. Ishtar conhece essa criança. Contanto que ela não faça algo estúpido, tudo bem. Como atacá-lo a sangue frio? Isso seria bem fofo, na verdade. Apesar das preocupações de Otar com a segurança do garoto, Freya viu o real perigo. Considerando a discórdia entre elas, causada pelo ciúme esmagador da rival, Freya teve uma ideia geral do que Ishtar estava planejando. Havia apenas uma solução. Freya suspirou em silêncio novamente. Vamos trazer Belcranel para nossa proteção. Não, espere.
Freya parou por um momento para considerar a sugestão de seu assistente, antes de recusá-la bruscamente. Minhas desculpas, disse Ottar, abaixando a cabeça mais uma vez. Freya não olhou para ele, em vez disso, olhou para fora da grande janela de vidro. Ela focou na vista do ponto mais alto de Horário, os olhos traçando a paisagem urbana por alguns momentos. Sua cabeça girou lentamente até Ottar entrar em sua linha de visão. Fique de olho nos filhos de Ishtar. Informe aos outros, vou ficar em casa por enquanto. Como quiser. Com a resposta cortês de Ottar enchendo seus ouvidos, Freya tomou o último gole de seu vinho.